Imagina essa cena. Você está no trabalho, se machuca, vai para o hospital, se recupera e pensa, beleza, agora é hora de seguir a vida. Mas aí quando tenta acessar um benefício do INSS, negado. Vai pedir indenização, nada. E o pior, te falam que você perdeu o direito por causa de um erro simples e você nem sabia disso. Será que você está cometendo esses erros sem perceber? Isso acontece mais do que você imagina. E muitas vezes por coisas básicas. Não pegou o documento certo, voltou para o trabalho antes da hora ou esqueceu de comunicar o acidente do jeito certo. Por isso, hoje eu vou te mostrar os 8 erros mais comuns que podem te fazer perder seus direitos depois de um acidente de trabalho e também o que fazer para se proteger. Imagina a cena. Você está no trabalho, se machuca, sente dor, mas pensa, vou terminar o expediente e se piorar, eu vou atrás de um médico. Vai que a empresa resolve me mandar embora se eu parar agora. Esse medo é normal, muita gente pensa exatamente assim. Mas aqui vai o problema. Se você deixar para ir ao hospital no dia seguinte ou só depois do expediente, a empresa pode alegar que o acidente aconteceu fora do trabalho. E aí, se você não tiver provas de que o acidente aconteceu no trabalho, fica quase impossível rebater. E sabe o que mais acontece? A empresa simplesmente não emite a CAT. E aí, sem esse documento oficial, fica bem mais difícil garantir seus direitos, como por exemplo o auxílio doença acidentário ou até mesmo uma indenização. Por isso, mesmo que o machucado pareça leve, vai direto buscar atendimento médico assim que o acidente acontecer. E guarda tudo, atestados, laudos, exames, tudo isso aí serve como prova. Se você deixa para depois, além de correr riscos com a sua saúde, ainda dá brecha para a empresa dizer que o acidente não aconteceu no trabalho. E aí seus direitos vão pro ralo. Imagina que você sofreu um acidente de trabalho e avisou ali os colegas, o chefe, tudo de boca. E aí você achou que estava tudo certo. Mas aqui vai o problema. Só avisar verbalmente não resolve. Se a empresa não emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, o acidente pode simplesmente não existir oficialmente. E se isso acontece, você corre um risco enorme de perder direitos como o auxílio doença acidentário e estabilidade no emprego, além das indenizações que você pode ter direito. Isso porque sem a CAT, a empresa pode alegar que o acidente aconteceu fora do trabalho. E aí, provar o contrário vira um pesadelo. Por isso, nada de ficar só no avisei o chefe. Assim que o acidente acontecer, comunique o RH, supervisor e exija a comunicação de acidente de trabalho. Se possível, registre essa solicitação por escrito. Pode ser aí por e-mail, por mensagem ou qualquer coisa que fique documentada. Sem a CAT, os seus direitos ficam totalmente vulneráveis. Não dá para confiar só no boca a boca. Depois de um acidente de trabalho, é comum a empresa te entregar um monte de papel para assinar. E aí, no susto ou na pressa, muita gente vai lá e assina sem nem ler direito. Mas aí é que mora o perigo. Eu já vi casos em que a empresa aproveita o momento e coloca ali a pessoa para assinar recibo de EPI, como se ele estivesse usando o EPI no dia do acidente. Ou pior, documentos de treinamento com data retroativa, só para se livrar da responsabilidade. Sabe qual é o problema disso? Se você assina sem entender, pode acabar assumindo a culpa pelo acidente ou até abrindo mão de direitos sem nem perceber. Por isso, não importa a pressa ou a pressão, leia tudo antes de assinar. E se alguma coisa parecer estranha ou confusa, conversa com o advogado antes. É seu direito entender o que está assinando, porque depois que a sua assinatura está lá, contestar qualquer coisa fica muito mais difícil, tá bom? Você sofreu um acidente, foi ao médico, pegou atestado, e aí pensou, agora é só esperar melhorar e voltar para o trabalho. Infelizmente, muita gente para por aí e esquece que o tratamento não acaba no primeiro atendimento. Se o médico recomendou fisioterapia, exames de acompanhamento ou qualquer outro tratamento, você precisa seguir tudo direitinho. Ignorar essas orientações ou abandonar o tratamento no meio do caminho pode ser um baita problema. Sabe por quê? O INSS ou até mesmo a justiça podem entender que a lesão que você sofreu nem era tão séria assim. Isso aí pode te fazer perder o auxílio acidente ou dificultar o reconhecimento de sequelas e incapacidades no futuro. E tem mais, parar o tratamento por conta própria ainda coloca sua saúde em risco. A lesão pode piorar e aí o prejuízo é todo seu. Por isso, segue tudo que o médico indicar e guarda todos os documentos, laudos, receitas, relatórios de fisioterapia,
Tudo isso serve como prova se for preciso contestar algo no futuro. Porque se você abandonar o tratamento ou fizer do seu jeito, pode acabar não só prejudicando sua recuperação, mas também perdendo direitos importantes. Você está se sentindo melhor, acha que dá conta do trabalho e pensa: vou voltar logo, não quero dar problema para a empresa. Aquela coisinha de vestir a camisa, né? Mas olha, voltar antes da hora, sem liberação médica, pode ser um baita tiro no pé. Mesmo que você ache que tá 100%, se o médico não liberou oficialmente, o INSS ou até a empresa podem usar isso contra você, para você ver, né? Você ali querendo ajudar teu patrão a ganhar mais dinheiro e quem sai no prejuízo é você. Sabe por quê? Eles podem dizer que o acidente não foi tão grave ou então que você tá totalmente apto para o trabalho. E aí, tchau auxílio doença, viu? Por isso, nada de antecipar o retorno. Só volte ao trabalho com a liberação médica por escrito e guarda esse documento direitinho. Ele é sua garantia caso algum problema apareça depois. Pensa assim, ó, melhor esperar um pouco mais e voltar com segurança do que se apressar e acabar perdendo os direitos ou até piorando aí sua saúde. Você está afastado por causa do acidente, as contas começam a apertar e aí bate aquele medo. Se eu entrar pelo INSS, a empresa pode me demitir depois. Ou então, o INSS vai demorar meses para fazer a perícia e eu vou ficar sem receber nada esse tempo todo. Se esses pensamentos já passaram pela sua cabeça, você não está sozinho não. Muita gente deixa de pedir o benefício por esses motivos. Mas aqui está o problema. Se o afastamento passa de 15 dias e você não solicita o auxílio doença acidentário, você perde direitos importantes. E o principal deles é a estabilidade no emprego por esses 12 meses depois que você retorna. Ou seja, você com medo de ser demitido e não pede um benefício, acaba se prejudicando e garantindo que a empresa vai te demitir porque você não vai ter a estabilidade. Sem o pedido do benefício, você fica vulnerável, perde a proteção legal contra a demissão e ainda pode ficar sem receber nada durante o afastamento. Sobre a demora do INSS, realmente, na maioria dos casos ela acontece, mas abrir mão do benefício por medo da burocracia só vai piorar a situação. Então, o caminho certo aí, gente, é dar entrada o quanto antes, tá bom? Porque se você não pede o benefício, o INSS não vai liberar por conta própria e no fim quem sai perdendo é você. Você sofreu o acidente, tá focado na recuperação, mas aí bate aquela dúvida. Será que a culpa foi minha ou a empresa tinha alguma responsabilidade nisso? Muita gente deixa essa pergunta de lado por medo de arrumar confusão ou até perder o emprego. Mas aqui vai a real. Se o acidente aconteceu por falhas da empresa, seja por falta de EPI, ambiente inseguro ou qualquer negligência das normas de segurança, ela precisa ser responsabilizada. Quando você não busca essa responsabilidade, você sabe o que acontece? Você pode estar abrindo mão de direitos importantes, como direito à indenização por danos morais, materiais ou até estéticos. E tem outro ponto também que muita gente esquece. Existe prazo para cobrar isso na justiça. Se você continua trabalhando na empresa, o prazo é de 5 anos depois do acidente. Agora, se você foi demitido, esse prazo cai para 2 anos depois da demissão. Perdeu o prazo? Perde o direito à indenização. Simples assim. E a empresa sabe muito bem disso, viu? Eu aqui já vi casos em que o trabalhador volta do INSS e a empresa faz de tudo para parecer que está ali tudo certo. Te trata bem, corrige os erros, oferece suporte que não deu antes, mas muitas vezes é só estratégia, gente. Ela fica ali, ó, quietinha, espera o prazo de 5 anos passar e aí vem, sem aviso, né, te demite. Quando você finalmente pensa ali em correr atrás da indenização, descobre que já era. O prazo venceu e você fica de mãos abanando. Por isso não dá para confiar só nesse clima aí de tá tudo bem. O acidente aconteceu por falha da empresa, junte provas o quanto antes e consulte um advogado, mesmo que você ainda esteja empregado, porque esperar demais pode custar aí os seus direitos. Depois de um acidente de trabalho, muita gente corre atrás de um advogado, o que é o certo. Mas aí vem um problema. Escolhe o primeiro advogado que aparece, sem nem checar se ele entende ali de acidente de trabalho. Isso aí pode custar caro, viu? Um advogado generalista até entende ali das leis no geral, mas quando o assunto é acidente de trabalho, tem muita regra específica que ele pode não dominar. E essas brechas fazem a diferença entre você receber todos os seus direitos ou sair ali no prejuízo. Eu já vi casos em que o advogado deixou passar detalhes importantes. Ele não pediu estabilidade quando devia, não entrou com o pedido correto de indenização, ou então aceitou acordo ruim porque não tinha noção de quanto podia receber ali no fim do processo. O advogado especialista em acidente de trabalho já conhece aí o caminho das pedras. Ele sabe lidar com a justiça, entende como as empresas tentam se defender
e conhece aí as melhores estratégias para garantir os seus direitos. Então, na hora de buscar ajuda, pesquisa direitinho, tá bom? Pergunta se o advogado tem experiência na área, se já cuidou de casos parecidos com o seu e se conhece essas regras específicas de acidente de trabalho. Porque escolher qualquer profissional, escolher um profissional errado, não só vai enfraquecer o teu caso, mas pode fazer você perder direitos que nunca mais vai conseguir recuperar. E assim, gente, se você nunca contratou um advogado, não tem nem ideia de onde pesquisar, o que é que tem que perguntar, o que precisa observar, eu tenho uma solução para você. O meu sócio gravou um vídeo que é um guia completo mostrando como você pode escolher um advogado especialista. Eu vou deixar esse vídeo, ó, aqui do lado e eu recomendo que você assista. Também vou deixar aqui no topo da tela um botão para quem quiser falar com a gente pelo WhatsApp. Um abraço e até o próximo vídeo.